passar por aqui também. Deixa tudo ad perpetuum. E vamos. As apresentações do Titia Mara, que a gente deu uma revisada ao longo de todas elas, a gente vai começar a trabalhar o que seria da unidade 1, né? O que seria a parte aqui de propriedades de fluidos, tá? A gente até já fez como fala? Um pequeno exercíciozinho lá sobre a parte de lei dos gases, etc. Mas o que a gente vai mexer hoje é basicamente com a viscosidade, tá? E aí, segundo aqui, ó, parte 2. E aí nela, o que a Titia Mara está falando para a gente? Basicamente, as diferenças de comportamento que a gente tem entre sólidos e fluidos, que o sólido, quando a gente deforma, ele fatalmente, né? Mostrando aqui, ó, ele vai lá, ele deforma, assim não vale, né? Se a gente deforma ele, ele tem um efeito memória, né? Ele retorna ao formato inicial dele se a gente tira a força de atuação sobre ele, certo? Agora, no caso do fluido, o que acontece é que, enquanto a gente aplica a força, ele não só se deforma, mas ele quebra as ligações dele, e aí ele vai se deslocando, vai criando uma deformação que ele é contínua. Enquanto a força estiver aparecendo sobre ele, no caso uma força cisalhante, ou seja, que faz, como é que fala? Ele não é perpendicular ao plano, ele é paralelo ao plano do deslocamento, e enquanto essa força estiver atuando, ela vai aos pouquinhos acelerando as partículas de fluido, fazendo com que elas quebrem as ligações entre elas, e qualquer deformação que a gente tiver é uma deformação plástica. E daí o material não tem mais a possibilidade, né, de retornar ao formato anterior, certo? E o tio Newton basicamente diz o seguinte, olha, a tensão, esse alinhamento que a gente está observando ou está exercendo sobre o fluido, ela basicamente depende da taxa de deformação do fluido. Está relacionada a quanto que essas partículas aqui elas se deslocaram em função do tempo, certo? E como é um plano onde elas estavam, e um tempo depois cada uma foi para um plano diferente, já que a partícula estava mais em contato com como é que fala? Mais próximo da placa que era móvel, ela se deslocou mais do que as outras, então como se elas migrassem desse plano para esse plano aqui, que a Mara colocou pontilhadinho para a gente. Então acaba que entre um plano e outro apareceu um ângulo. A taxa de deformação do fluido, que o tio Newton começa a brincar com a gente, ela é basicamente um ângulo, certo? Fala, qual o ângulo que foi criado, né, entre um plano e outro por unidade de tempo e depois deriva isso no tempo, que é essa parte aqui que a Mara está mostrando para a gente. E aí o que acontece é que se a gente brinca com alguns parâmetros, como por exemplo, poxa, em vez de trabalhar com ângulo, se eu trabalhar esse cateto aqui, ó, ele posso relacionar ele com a velocidade do escoamento vezes o tempo. Ô, pessoal, você tá compartilhando aqui, não tá aparecendo. Não? Ê, caceta, agora que vocês devem falar isso, eu vou lá, abrir. Eu tô mostrando aqui, eu tenho, ó, tempo. Então aqui, ó, no que seria esse propriedades do fluido, parte 2 lá de Tiamara, aí o que eu estou mostrando para a gente? Que quando o fluido está escoando, a gente tem uma. Como é que fala? Deixa eu voltar aqui no desenho um pouquinho, né? Mas basicamente a ideia, né? Você tem lá uma plaquinha qualquer sobre um fluido que está água, e na hora que você desloca ele, essa plaquinha vai deslocando e vai arrastando as partículas do fluido. Na aula passada a gente falou sobre a condição de não escorregamento, onde a gente disse que, poxa, as partículas de fluido tiver em contato com uma superfície, como a superfície é rugosa, ela vai ter onde se ancorar mecanicamente e ao mesmo tempo pode existir forças, né, de ligação entre a moléculazinha, né, e a superfície. E isso vai superar as forças de adesão, como é que fala? As forças entre as próprias partículas do fluido, de tal forma que, quando essa placa se desloca, a partícula do fluido está em contato com ela, vai quebrar a ligação com as partículas que estão embaixo dela e vai deslocar junto com a placa, certo? Estando a parte de baixo parada, fixa, essa partícula que não se move, de tal forma que, em função do arrasto de uma partícula para outra, entre cada uma das camadinhas que a gente vai tendo para o fluido, a gente vai ter um deslocamento diferente. Logo, por unidade de tempo, a gente vai ter uma velocidade diferente
para diferentes posições aqui do escoamento, certo? E o que o titio Newton veio falando para a gente? Que basicamente a força que a gente aplica, né, sobre essa superfície, ela é proporcional à taxa de deformação. Aqui está mostrado para a gente função de tensão, ou seja, dividir os dois lados pela área, e aí a gente continua com a proporcionalidade, tá? Só que agora a tensão, que é uma força que é paralela à área de atuação dela, certo? Que ela vai ser proporcional à taxa de deformação do fluido, e para transformar a proporcionalidade em igualdade, a gente tem uma propriedade que é o que a gente chama de viscosidade, certo? É ela que vai relacionar quanto de esforço está sendo feito por quanto que está criando de deformação. Essa deformação, que era a parte que eu estava explicando, o titio Newton definiu ela como basicamente o seguinte: olha, as partículas do fluido que estavam, por exemplo, nesse plano aqui, ó, da face esquerda do cubo, conforme ocorreu a deformação do fluido, conforme a placa foi arrastada para frente, fez com que as partículas que estavam neste plano, elas migrassem para esse plano que está inclinado aqui. Ó. Quando elas fizeram isso, cada uma delas teve um pequeno deslocamentozinho, certo? A que estava em contato com o solo, que não se moveu, ela não se move. A que estava em contato com a parte de cima, né, que era junto da plaquinha que estava sendo deslocada, ela deslocou a mesma distância que a plaquinha, e o titio Newton definiu essa taxa de deformação do fluido basicamente como uma variação entre o ângulo entre os planos, certo? Por unidade de tempo, e ele toma um limite, né, para um tempo tendendo a zero, certo? Só que trabalhar desse jeito é meio complicado, né, medir ângulo, com fluido em movimento, é meio esquisito. Então o que é feito? Normalmente a gente pega esse ângulo aqui e começa a trabalhar em função dos catetos. A gente tem um cateto oposto aqui, que seria um deslocamento dx, que ele está mostrando para a gente, que está relacionado basicamente a, por exemplo, né, a velocidade com que a placa está deslocando, né, vezes o tempo, que é o que ele mostra aqui para a gente. Para um ângulo muito pequenininho, ele pode associar, né, a tangente desse ângulo aqui, ó, com o cateto oposto pela hipotenusa. Temos uma pergunta aqui. Diga, professor, a tela está compartilhada? Sim. Tem algo que vocês não estão vendo na minha tela? Não, agora sim. Eu queria Agora mandar já está sim. esse negócio no chat aí, mesmo tempo que eu perguntei se tava ou não. Ah, tá. É porque começou a brilhar para mim agora. Tá? Aí eu falei, opa, perguntinha. Então, o que acontece? Se a gente pensa, né, que o ângulo é muito pequenininho, a tangente do ângulo fica muito próxima do próprio valor do ângulo. Como assim, professor? Simples. Deixa eu fazer um pequeno desenho aqui, ó. Pegar um pente, aproveitar que já está aberto. Que novo. Não, não salve. Beleza, fazer só um desenho aqui, ó. Círculo. Caceta. Deixa eu fechar e abrir de novo. Tá bichado ali. Novo. Novo. Vamos salvar. Formas 2D. Círculo. Seems like a circle. Certo? Vou colocar ela sem preenchimento e com coisinha aqui. Sei, tá bom? Círculo bonitinho assim. Agora vou criar umas linhazinhas aqui sobre ele. Ver se eu consigo fazer uma linha reta. Tentar, pelo menos tentarei. Aqui. Ficou bonito. Certo? Agora eu vou identificar, né? Esse aqui pra gente vai ser o eixo, né, dos senos. Que interessante, né? Se eu não escrever no tamanho 48, foi um tamanho menor. Somente se fosse default, né? E aqui, mesma coisa, esse eixo para os cossenos, tá? E o que acontece é o seguinte, quando a gente tem um ângulo qualquer que vai ser varrido, a gente vai ter dentro do círculo trigonométrico, né? Uma retinha, por exemplo, que vai bater em algum ponto aqui do círculo
E nesse pontinho que ele encontrou, nesse pedaço aqui a gente tem o valor do seno, nesse pedaço aqui a gente tem o valor do cosseno. Muito bem. Um ângulo pequeno, bem pequenininho, Pessoa, tá pessoa no chat que fala que não consegue ver. realmente não consegue ver? Não consigo ver a aula. Eu vou parar de compartilhar e botar de novo, tá? Aqui é famoso também, igual atendente de telemarketing. O senhor ligou a tela? Já tentei. Deixa pra lá. Funcionou? Olha aí, que eu abri e fechei aqui. Deu aí, Vinícius? Tá, dá agora aqui. O Vitor consegue. Leandro, eu acho que ele não está conseguindo entrar na sala para assistir a aula. É porque às vezes o botãozinho do join dá problema. Ah, então ele tem que fazer o seguinte: ele fecha e abre de novo. Vinícius, deixa eu escrever aqui que vai dizer. Vinícius. Não consigo escrever. What the hell? Pronto, foi. Vinícius. Entre e saia. Entre de novo. E veja se funciona. Agora estamos aqui, tá? Te aguardando. E vai lá, entra e sai, vê se funciona para ele. Vou continuar fazendo meu desenho aqui, só para adiantando. Aí tá aqui, eu vou desenhar um ângulo bem pequenininho, tá? Só para marcar então uma retinha aqui. E vou tentar um ângulo bem pequenininho aqui, vamos ver se fica. Aqui, vou colocar ela em vermelho só para mostrar pra gente. Tá? Vou aumentar um pouquinho a espessura aqui, tá parecendo que não vai dar. Beleza, ficou. Então um ângulo bem pequenininho. O valor do cosseno para ele, e eu vou aumentar aqui a tela. Se o Vinícius não conseguir, me avisa, tá? O valor do cosseno está muito próximo da própria unidade. Então, para um ângulo pequeno, apareceu um adesivo e foi para a tela. Caraca, é muito para mim. Odeio esse pente novo. Então, o cosseno desse ângulo, pequenininho, chama ele de θ, tá? Ou qualquer ângulo normal. Cosseno de zero, sei lá. Um cosseno de O. Esse nosso ângulo. Ele é muito pequenininho, ele está praticamente próximo, né, da unidade. Certo? Agora o valor do seno desse ângulo é muito pequenininho, ele está próximo de zero, tá? Mas também está muito próximo do valor do próprio ângulo. Agora eu faço θ para fazer para virar θ mesmo. Ângulo θ. Oh shit. Ó, que ângulo bonito, né? Isso é matemática. Pessoal, se você procura o pente Consegui. normal clássico nas pesquisas do Windows, acho que você encontra. Ah, encontro, mas não é que eu mando abrir, abre esse. Mas tem ele, eu já consegui abrir ele algumas vezes. Normalmente quando eu vou editar alguma coisa aparece a opção para mim, mas é isso aí, é o suficiente. Em que aula que vocês, como é que fala, o professor vai querer fazer só escrever um texto e aparece como chama? Uma casca de árvore no centro do desenho. É isso aí, para ajudar mesmo. Então o que acontece? Para um ângulo bem pequenininho, o cosseno fica próximo de 1, o seno fica próximo do próprio ângulo. Tá? Então, se eu pego a tangente, esse mesmo ângulo,
Ele vai ser igual, então, ao seno, que vai dar o próprio ângulozinho, certo? Dividido pelo cosseno, que é 1. Então, é justamente disso que a titia Mara está falando naquele passo. Ele está pegando para um ângulo bem pequenininho e fala, olha, a tangente desse ângulo que ele está avaliando aqui, ó, eu posso trabalhar ela em função de x, que é o cateto oposto, sobre o dy, que é o cateto adjacente, e como o ângulo é muito próximo da própria tangente, aí ele está chamando aqui a de próprio τφ aqui, certo? E na hora que ele faz isso e começa a substituir nessa expressãozinha aqui, ó, esse dφ para a gente vai virar um dx vezes um dy, e depois que esse dx ele vira a velocidade vezes o tempo, ele vai lá e vai tirar um limite. E na hora que ele tira um limite, os termos do tempo vão cancelar e sobra para a gente só o termo do ângulo. Aliás, só o termo da velocidade, que é u, né, pelo termo de y. Por isso que no finalzinho, a nossa taxa de deformação também pode ser descrita em função da taxa de variação da velocidade u, que a velocidade é na direção do escoamento, tá? Avaliada a qualquer ponto do escoamento em si, e da variação da posição em y. Então, como que a velocidade varia na direção de y. Essa que é a ideia. Certo? E aí, para a gente avaliar esses efeitos da viscosidade, como que a gente trabalhar ele, eu preparei alguns exercíciozinhos para a gente poder fazer. E eles estão em grau crescente de dificuldade, tá? Primeiro exercíciozinho bem simplesinho, só para a gente relembrar algumas coisinhas da física, trabalhar um pouquinho com essas equaçõezinhas aqui, tá? E depois a gente vai acrescentando coisas nele para ele ficar mais, assim, mais bonitinho, virando problema de engenharia como é que fala? E já colocando todo mundo nivelado, bonitinho, tá? Que o objetivo também é pegar alguns conceitos chama, de da física, que normalmente a pessoa às vezes passa batido, esquece. Deixa eu salvar isso aqui. Aqui é um novo arquivo. Achei que já tinha aberto um novo. Fecha para não atrapalhar e vem para cá. Layout, margens, estreita. Mais espaço para botar, né? Agora vamos pegar esse aqui. É um probleminha dos mais simplesinhos. A gente vai ter basicamente um bloquinho, certo? Ele vai estar deslocando, né, sobre um fluido. E na hora que ele deslocar sobre esse fluido, o que vai acontecer é que fatalmente ele vai acabar deformando as partículas do fluido, que vai estar nesse intervalinho aqui. E na hora que ele deformar elas, elas vão acabar deslocando com a mesma velocidade que o próprio fluido. Então, se o fluido tem uma velocidade assim, a própria partícula vai ter uma velocidade de outro jeito. Eu vou pegar aqui, ó, levar no pente de novo, para não atrapalhar isso daqui, eu vou abrir um novo. Deixa salvo caso alguém precise. E aqui, vamos dar um zoom nele. Vamos fazer uns desenhos aqui só para mostrar essas velocidades. Formas 2D, quero uns desenhos só para mostrar que aqui. Ai, gods, help me. Vou colocar em azul, espessura bem pequenininha. Ok. Mais outros agora. Aqui uma velocidade que é praticamente zero. Então tem aqui. Ok. E agora a gente coloca lá as outras. Aqui. Ok. Outra aqui. Certo? Só para mostrar que as velocidades estão saindo aqui e vindo até aqui. Na parte de baixo do escoamento, a gente vai ter nada de velocidade, vai estar parado. Então, se fizer um zoom aqui, ó, talvez fique mais fácil vocês entenderem desse jeito. Na
parte de baixo a gente teria uma velocidade assim, ó, maiorzinha. Puxa, me ajuda aí. Aqui. Não, com mouse é outra coisa, né? Ou não. Deixa assim, só ficando bonito, tá? E aqui na parte de cima, o que, que vai acontecer? Quando ele deslocar de uma certa velocidade V, a velocidade que a gente vai ter aqui na parte de cima vai ser justamente um V. Não apareceu nada. Texto. Ah, o tamanho está gigante. Então aqui a velocidade de U, essa parte de cima, isso é igual a V. E aqui na parte de baixo, a velocidade de U é zero, que é o próprio deslocamento que, que a partícula vai ter. Então, aproximando para esse ponto aqui, essa velocidade, aqui para esse outro ponto. E a gente tem essa espessura aqui, que seria a altura H. Tá? Essa diferença de altura aqui, a gente teria um Y igual a H aqui, por exemplo. Certo? Só para dar um zoom aqui nesse, fala, nesse perfil aqui do escoamento, para a gente ver o que está acontecendo em questão das velocidades. E aqui em contato com a placa de baixo, o fluido vai estar parado. E na placa de cima, o fluido vai estar se movendo com a mesma velocidade do bloco em função daquela condição de não escorregamento. Tá? E aí o que acontece? E fala para a gente o seguinte: um bloco cúbico, uniforme, ele tem uma aresta que é de 10 centímetros e ele está sendo puxado sobre uma superfície horizontal, sobre a qual há uma fina película de óleo, cuja viscosidade foi dada para a gente como sendo 0,3 newton vezes segundo por metro quadrado. E fala, a película de óleo ela tem uma espessura de 1 milímetrozinho, e, supondo que a distribuição de velocidades na película de óleo seja linear, ou seja, que ela vai obedecer, né, uma equação de reto, pede para determinar qual deve ser a força necessária para puxar o bloco a uma velocidade constante, certo? E essa velocidade é de 0,8 metros por segundo. É um problema de mecânica dos fluidos, mas ao mesmo tempo é um problema de física. A primeira coisa que a gente faz no problema de física é identificar o que está acontecendo nele. Então, no caso, se eu estou fazendo, como é que fala? Se eu estou querendo que esse corpo aqui se desloque a uma velocidade constante, eu tenho que fazer sobre ele uma força. Então, eu vou marcar aqui, ó, que nós vamos ter uma certa força sendo feita sobre ele. Vou colocar em outra corzinha aqui para ficar diferente. É muito ruim esse pente, cara. Então vamos ter aqui uma força F aparecendo.
certo? Então alguém está puxando esse bloquinho para manter ele com velocidade constante. Como esse bloquinho ele acaba deformando o fluido na hora que ele está sendo puxado, ele vai atraindo essas partículas que vão criar um arrasto sobre esse bloco. Ou seja, a força de atrito viscosa vai estar atuando sobre ele, e quando ela atua, ela vai criar uma força no sentido oposto ao deslocamento aqui em contato com o sólido, o fluido. Então, eu vou marcar aqui, fazer mais um retinho aqui para marcar essa força que está aparecendo. Certo? Por que eu estou desenhando essas forcinhas aqui? Ó? Porque todo o problema de física e mecânica dos fluidos dentro disso também, ele começa basicamente com a gente representando as forças que vão estar aparecendo, né, sobre os corpos. Fazendo o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Certo? Então aqui a gente teria nossa força de arrasto, chamada de FA. E a gente teria ainda peso para baixo, normal para cima, certo? Alguma coisa de seta? Ah, achei. Podia ter feito isso desde o início. Que bosta, hein? Uma setinha para cima. Outra setinha para baixo. Para baixo, filho. São forças iguais, tá? O bloco não vai estar deslocando nem para cima nem para baixo. Seria normal N. Aqui a gente teria o peso P, por exemplo. Tá? Então tem 4 forças aqui atuando, a gente tem que ficar preocupado com 2, basicamente, né? A nossa força F, que é a que está puxando o bloco para frente, e a força de arrasto está puxando para cá. Normal e peso, eles vão basicamente ter o mesmo modo, direção opostas, porque o bloco não vai estar nem afundando, né, no fluido, nem subindo. O enunciado não fala nada disso para a gente. Certo? Então o que a gente vai fazer vai ser basicamente... Vou aqui um pouquinho. Ctrl-C, Ctrl-V, joga aqui para a lateral, para ficar mais fácil a gente entender o nosso probleminha. Vamos reduzir o tamanho disso aqui, para não ficar muito confuso. Certo? Que aí fica tudo junto, misturado. E agora que a gente fez o diagrama de corpo livre, a gente entende que na direção do deslocamento, certo? Onde a gente tem a velocidade de 0,8 metros por segundo, a gente só tem 2 forças atuando, que é essa força F aqui, essa força de atrito aqui, a gente faz um somatório de forças. Certo? Então, primeiro passo de problemas de física, né? Que é o caso desses aí. A gente faz o diagrama de corpo livre, identifica as forças, depois faz o somatório de forças. Somatório de forças, né? Eu vou fazer o somatório de forças só na horizontal. Vou colocar um índicezinho aqui. Isso vai ser para a gente, né? Essa força F, que a gente colocou aqui, que é a força que o problema está querendo que a gente determine, certo? Isso vai estar habilitado para a direita, aliás, da esquerda para a direita, e vou ter uma força de arrasto aqui, ó, um FA, que também vai estar aparecendo, só que ela está da direita, aliás, esquerda para a direita, certo? Então, o que acontece? A gente precisa de um sentido para a gente arbitrar como sendo positivo. Então, eu preciso de um eixo coordenado, certo? Então, o que vocês acham? Acho que é positivo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Né? Vocês querem positivo para cá ou positivo para cá? Positivo para a esquerda, porque é para onde está indo a velocidade.
Positivo para cá, então. Beleza. E Isso. na vertical, vocês querem positivo para cima ou para baixo? Enquete. Positivo da direita para a esquerda. Beleza. E na vertical, vocês querem positivo para cima ou para baixo? Para cima? Pode de graça. Então vamos lá. Vou até colocar um desenho aqui, ó. Nosso eixozinho coordenado. Formas 2D. Vamos colocar aqui. Aqui. É só para me ajudar, que fazer setinha aqui na mão tá difícil. Então, o nosso eixo Y estaria para cá, por exemplo. E aqui seria o nosso eixo X. Por exemplo, tá? Agora sim. Seleciona essa loucura aqui. Subiu tudo. Certo? Eixinho coordenado, sempre bom ter probleminha. Então, se o nosso eixo X está positivo, né, para a esquerda, mesma direção que essa força aqui aponta, essa força aqui para a gente ela fica positiva. E a nossa força de arrasto aqui, como está no sentido oposto, ela vai ficar negativa. Certo? Esse somatório de força vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que no nosso caso, a aceleração é nula, porque a velocidade que ele informa para a gente, a ser mantida, é uma velocidade constante. Então, esse somatório de forças para a gente ele tem que ser igual a zero, porque a gente não vai ter aceleração. Tudo bem? Uma dúvida aqui, gente? Relembrando física na alta, hein? Aqui para a gente é zero. Então, daqui a única coisa que a gente tira é que basicamente, né, essa força F vai ser igual à força de atrito. Essa aqui é a parte importante desse somatório de forças. E é só isso que a gente vai tirar dessa expressão. Mas e daí, professor, que uma é igual a outra? Que para essa força de atrito aqui, a gente tem expressões para poder fazer o cálculo dela. A força de atrito para o escoamento, ela depende basicamente da tensão de cisalhamento vezes a área de contato entre o fluido e a superfície. Então, vamos representar desse jeito. Vou colocar assim, não. Trazer para a linha de baixo. A força de atrito para a gente, ela vai ser aí tensão de cisalhamento. Buscar um tal aqui, bonitinho, para você fazer uns papel do si, certo? E isso vezes uma área. Vai ser a área de contato entre o fluido e a superfície. Certo? A área ela é fácil obtida, porque é um bloco cúbico, certo? Quer dizer que ele é um cubo, certo? E todas as faces dele são iguais. Todas as arestas são iguais, logo todas as faces também. E o que vai acontecer é que a face de baixo, que é a única que vai ter em contato com o fluido, ela vai ter uma área de aresta A por aresta A. Então vai ser um A ao quadrado. Um Azinho ao quadrado, né? E para a gente, como ele fala que são 10 centímetros, então é 0,1 metro. Eu vou fazer a troca de unidade uma vez para ficar fazendo aqui tanto de troca que a gente fez na aula passada. Então ele é 0,01 metro quadrado. Basicamente isso aqui que a gente tem da área.
Só que atenção, a gente tem justamente a expressão do titio Newton. Essa está aparecendo lá no slidezinho do Titia Mara. Então chega lá, ó. Família grande, né? Newton, Mara. Então, isto e a taxa de deformação da velocidade em relação à posição y. Certo? Estou trocando aqui, vai ser u e aqui y. Certo? Essa é a nossa expressão, certo? Onde a viscosidade foi dada, então a gente tem que basicamente determinar quem que é o nosso du dy. Se a gente determinar ele, está resolvido o problema. Certo? E como que a gente vai trabalhar esse termo aqui? Ó? Simples. Está vendo aqui a nossa representação do fluido deslocando? Como o enunciado falou que ele pode ter uma distribuição de velocidades que é linear, ou seja, aqui vou ter uma velocidade que vai ser igual a zero, nessa outra posição vou ter uma velocidade que vai ser igual a v. O que a gente vai fazer vai ser basicamente determinar, né, qual que seria a expressão para a velocidade u em relação à posição e depois derivar em relação a y. Tá? Então a gente começa, na verdade, trabalhando em termos de u. Que u para a gente, né? Então vamos aqui, ó, avaliando o perfil de velocidades. Certo? Como ele falou que linear, o nosso u vai ser uma função apenas da, vamos dizer assim, da profundidade, né? A distância a partir dessa bordinha aqui dos extremos, ela vai ser um valor a, vai ser uma constante a que multiplica a posição y mais um b. Certo? Não é o mesmo A daqui, tá? De aresta. Seria só um A mais B, letrinhas quaisquer do alfabeto. Se vocês preferirem, a gente pode colocar aqui um B e um C, que não faz diferença nenhuma. Só para não ficar igual esse A aqui. Tá? E aí o que acontece é que a gente vai aplicar as condições de contorno que a gente tem aqui. Ó. Certo? Então, para. Eu coloquei os deixos, né, a origem deles, bem aqui na parte de baixo, tá? Como se estivesse aqui, ó. Então, para y igual a 0 metros, deixa eu pegar aqui como função, ficou mais bonitinho. Parecido. O que a gente vai ter é uma velocidade u. Para y igual a 0 metros, que vai ser igual a 0 metros por segundo, né? O fluido está parado aqui. Que vai ser igual a constante b vezes o y, que vai ser 0 metros para a gente. Vamos colocar um sinal de vezes aqui. Mais o valor da constante c. Então, daqui a gente tira. A única possibilidade dessa equação aqui ocorrer é que se o termo do C ele for esse 0 metros por segundo. Trocar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Só isso. Nem mais nem menos. A única informação que a gente tem para essa condição de contorno aqui. Agora para a segunda, que seria aqui na parte superior do escoamento, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma outra velocidade ali. Então, vou pegar aqui. Vamos jogar aqui para o y igual a altura que ele deu para a coluna de fluido. Ele falou que ele tem 1 milímetro só de espessura. Tá? Então, para y igual, bom, 10 elevado a menos 3, né, metros, que é o milímetro. Então, eu pego esse valor aqui, ó, e vou substituir para 10 nesse valor aqui. A gente vai ter uma velocidade que vai ser de 0,8 metros por segundo.
o valor informado aqui pelo enunciado. Então, isso vai dar o B, que multiplica a espessura agora, que é o 10 a menos 3 aqui, metros. Certo? Mais o valor do C, que é 0. Então, já fica assim. De tal forma que a gente pega essa expressão aqui, que é escrever, vou isolar o termo do B. A gente vai ter basicamente esse 0,8 metros por segundo. Né, sendo dividido por esse 10 a menos 3 metros aqui. Isso vai gerar para a gente, né, 800, zerar mais, né? O metro cancela com o metro, segundo fica dividido, então segundo elevado a menos 1. Tá? Essa basicamente é a ideia. Esse segundo a menos 1 também, a gente pode representar ele como sendo também radiano por segundo, tá? É a mesma coisa. E por que é a mesma coisa? Eu te falo agora. E quando a gente começa a olhar essa definição de fluido, que a Mara estava mostrando lá do Newton, o que acontece é que a taxa de deformação do fluido, ela vinha, né, de um ângulo em função do tempo. O ângulo a gente mede em radiano e o tempo a gente mede em segundos, certo? O que ocorre é que na hora que for fazendo as transformadas, esse termo aqui em ângulo ele foi descrito em função de outras unidades, como por exemplo, comprimentos, alturas, etc. E sempre que a gente tem um ângulo, né, multiplicado por um elemento de comprimento, a unidade do ângulo, normalmente a gente, como é que fala? A gente deixa ela suprimida. Como assim, professor? É simples. Lembra desse primeiro probleminha que a gente fez aqui? Ó? Se eu pego só um pedacinho do arco dele, facilitar um pouquinho só a minha vida, né? Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, forma minha aqui, por exemplo, certo? E eu quero de repente encontrar qual que é o comprimento desse arco aqui, ó. Esse arco aqui, ó, ele tem um comprimento L, tá? Que depende basicamente, né, do raio do círculo em si e do ângulo que a gente vai ter aqui, ó, entre como fala? Entre um dos extremos e outro. Então, vou colocar o mesmo teto aqui pra gente. E aí, se a gente for olhar em questão de unidades, a gente teria uma coisa assim, ó. O L, unidade dele seria metro, certo? O raio da curva, ela vai ter unidade de metro também. Ela vai estar multiplicando, né, o ângulo aqui, que é em radiano. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente tem uma unidade que não é uma unidade medida igual esse valor em radiano, que é uma unidade indicativa, justamente porque ela indica que esse comprimento que a gente está avaliando aqui, ele não é ele não é reto, ele é um comprimento curvo, aí a gente deixa suprimida essa unidade aqui na resposta, certo? Aí fica um comprimento de arco aqui, que é de metro, tem metros de comprimento, certo? Mas o radiano ele fica suprimido. E foi exatamente o que aconteceu. Para o nosso probleminha aqui, ó, na hora que a gente vai avaliar essa taxa de deformação do fluido, que é basicamente a gente está mexendo agora, o radiano fica suprimido. Então pode ser que a gente represente como segundo a menos 1 ou radiano por segundo.
não faz diferença, tá? Os dois valores aqui estão corretos para a gente, para B, tá? Então, o que acontece? Agora que eu tenho o valor do C e o valor do B, eu sei que o meu perfil de velocidades, ele vai ter esse formato aqui, ó. Os 800 radianos por segundo no lugar do B. Vou colocar a segunda menos 1 só para ficar menos confuso, talvez, para alguns. Certo? Que vai multiplicar o valor do Y mais o valor do C, que é 0 metros por segundo. Certo? Essa é a nossa velocidade. E aí, se eu quero determinar quem que é o D e o DY, e por isso que eu deixei ele aqui quietinho, até agora, eu simplesmente pego essa expressão aqui e derivo ele em função de y. Então, o zero, a derivada dele já vai ser zero, que ele é uma constante, né? Na hora que eu tenho uma constante vezes y, na hora que eu derivo, vai ficar só a constante aparecendo para a gente. Então, vai ser os 800, né? Segunda menos 1, como valor para a gente do nosso du dy na nossa taxa de deformação do fluido. Tudo bem? Se essa é a nossa taxa de deformação do fluido e a tensão é só a viscosidade vezes a taxa, então esse valor para a gente aqui, ó, ele vai dar os 0,3, né, newtons vezes segundo por metro quadrado. Esse metro é minúsculo, né? Ele não é mega. Pontinho. Aí. Que vai multiplicar a nossa taxa de deformação do fluido. Então, isso vai dar para a gente 0,3 vezes corta um com o outro, 240. Esse segundo está dividindo aqui no numerador, vai cancelar com este, fica com Newton por metro quadrado, que faz sentido, né, já que é a unidade de tensão, que é força por área. Então, para a gente chegar na nossa força, que é o que o enunciado está pedindo para a gente vai pegar basicamente, né, o valor da nossa tensãozinha aqui, multiplicar pela área, e a gente vai obter o valor da força de arrasto, que, claro, é igual ao próprio valor da força que ele está querendo que a gente determinasse. Então, basicamente, essa aqui é a ideia, certo? A gente tem lá um bloquinho sendo puxado por uma força, né, que está basicamente, né, sendo contrabalanceada pela força de arrasto. E a gente sabe isso porque a velocidade é constante. Então, todo atrito está sendo feito sobre o fluido, né, vai ter uma forcinha aqui, ó, sendo feito sobre o bloco para manter a velocidade dele. Senão ele ia sair de 0,8 e diminuir a velocidade dele até parar. Certo? Então, o perfil de velocidade está aqui, bonitinho. Tensão de alinhamento, como que a gente achou. Alguma dúvida, gente? No problema? Alguma coisa que vocês acharam que não ficou legal? Assim. Alguém acordado aí, escutando? Bom, se todo mundo entendeu, vamos fazer outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora com um nível de dificuldade um pouquinho maior, tá? Deixa eu lembrar alguns conceitozinhos lá da mecânica dos fluidos, antes de trabalhar o exercício. Também. Professor, Oi. tem como você voltar na rapidinho? Tem, claro. Ah. Diga.
Aí desce em avaliação. Aí. Ah, É porque eu tava anotando isso, achei que eu tivesse. Não, eu entendi aqui agora. Radiano por segundo. precisa notar não, que esse material todo eu vou postar para vocês, tá? Esse trem todo que eu tô fazendo, depois que eu termino, eu vou lá e posto para vocês, coloco lá exemplos da aula e coloco lá. Aí você coloca aqui no Teams? No Teams não tem jeito, vou ter que colocar no Canvas. Ah, entendi. Eu acho que não tem, pelo menos. Deixa eu ver. Você tem como colocar um arquivo. Anexar. Carregar no meu computador. Deixa eu ver se ele dá opção para algum arquivo. Ah, até dá, cara. Poderia até colocar aqui para vocês no Teams. Mas eu acho mais interessante deixar tudo no Canvas, justamente para ficar organizado, tá? E aí Aham. no Canvas, olha aqui, ó. A gente chega, aí já tem o material todo da Mara aqui prontinho para poder ser acessado. E vindo aqui em módulos, né, terminou unidade 1, 2, 3, 4, criei um outro módulo aqui, que é as aulas presenciais, e estou deixando tudo listadinho aqui na ordem que vai acontecendo. Aulas presenciais aqui, tarará, fenômeno de transporte, daqui a pouquinho o que eu vou colocar? O link para a nossa aula, igual está aqui, certo? E como é que fala? E o outro exemplozinho que a gente for fazer. A gente já fez uma aula passada, esse aqui já seria um outro exemplo, então chamaria de exemplo 2 e 3, por exemplo. Uhum. Que aí vai se Não entendi. sequência fica mais fácil vocês acharem. Só pra acompanhar a aula mesmo. Uhum. Ah, tá, entendi. Mas basicamente vocês conseguem identificar, né, a aula pela data, né, e o que tá, o conteúdo dela. O que tem para baixo das aulas em si, normalmente coisas que a gente vai anexando a cada uma das aulas. Então, de repente, para poder ficar mais fácil de visualizar, né, chega e faz um recuo para cada um deles, etc. E vai. Certo? Que aí fica a aula física, né, qualquer documento gerado, um pouquinho para baixo, certo? E depois faz as divisões. Certo? Para ficar mais organizado. Mesmo, só por isso. Então vamos para o segundo, né? Faltou o desenho. Não veio, então. Mandei abrir alguma coisa que não devia. Só para colocar aqui. Fica aqui, moço, ó. Esses desenhos rebeldes. Pra cá. Aqui é tomate quadrado. Tá bom, sim. Baixa um pouquinho. Melhor que tá tendo. Mas qual que é a ideia disso aqui? Ó? Ele fala pra gente o seguinte. Nós temos um escoamento de água. E esse escoamento ele é laminar. Certo? A temperatura da água foi dada e com isso as propriedades, né? Só ir nas tabelas do livro e pegar quais são elas para a água. Em um duto circular fixo, um tubo, basicamente, por onde a água vai estar fazendo, e a velocidade das águas, das moléculas de água, né? U de R, em qualquer ponto longe da região de entrada é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Então, um termo quadrático, então ele fala que é uma parábola para a gente, certo? Onde parábola assim, né, olhando nessa vista de frente que a gente está vendo, ou vista lateral do escoamento, certo? Porque querendo ou não, como é tudo circular, isso aqui é um paraboloide, certo? Então imagine isso aqui rotacionado no espaço, né, o volume que ele iria ocupar, certo? Mas vista lateral, a gente teria basicamente essa expressãozinha aqui, ó, da parábola para poder descrever como que cada uma das velocidades aqui vão estar se comportando. Certo? E ele fala para a gente o seguinte, olha, pede para a gente determinar qual que é a velocidade máxima desse escoamento,
qual que é o raio do duto e qual que é a tensão dos elementos dos dois pontos específicos aqui que ele pediu para a gente. R igual a 0 metros e R igual a 0,4. Que R é esse? R é a coordenada radial. Ela aponta sempre do centro para fora, certo? Em qualquer direção, mas apontando sempre para fora. E ela é orientada, né, pelo ângulo, que para a gente não vai fazer diferença, porque na expressão, né, só depende de R, não depende do ângulo. Então é só a gente colocar o valor do ângulo aqui, o valor do raio que a gente teria aqui, o da coordenada radial, para ficar mais bonitinho, que a gente acharia o valor da velocidade, certo? Mas ele quer que a gente determine a velocidade máxima para esse escoamento. E aí, a título de revisão, eu queria que a gente utilizasse uma ferramenta lá do cálculo chamado teoria do valor extremo. Lembram dela? É que deriva igual a zero? Uhum. Exatamente. Pronto, ficou bonitinho agora. Qual que é a ideia desse teorema do valor extremo, tá? A gente tem uma função qualquer. Deus. Violências. Ter uma função qualquer que ela é derivável, contínua, logo derivável e integrável, o que ocorre é que, se a gente vai avaliando a derivada dela em cada ponto, ela vai ter diferentes derivadas conforme a gente vai marcando elas aqui. Certo? Derivada que vai ter inclinação para cima, inclinação para baixo. Isso vai fazer com que ela seja positiva, seja negativa e em determinados pontos, né, que ela seja uma inclinação nula, ou seja, ela fica paralela ao eixo da abscissa. Isso pode acontecer quando a gente tiver um ponto de máximo, certo? E pode acontecer também quando a gente tiver um ponto de mínimo. Sumiu. Certo? Um ponto de mínimo também pode aparecer isso aí. Ó. E a gente, claro, prevê o aparecimento delas acima e abaixo quando a gente vê que tem uma derivada negativa antes, uma derivada positiva depois, ou o contrário, uma positiva antes, uma negativa depois. Então, essas derivadas aqui, ó, a gente vai pegar a expressão da velocidade, vai derivá-la em R, que é a única variável aqui, certo? E vão achar qual que vai ser o valor do R, né? Que vai fazer com que a velocidade seja de valor de máximo. Então, o que nós vamos fazer é você pegar a nossa função e derivar ela. A derivada em R, do du dr. Vou aumentar o zoom aqui, que nós estamos economizando muito, né? Precisa de tanto. Então, na hora que a gente derivar essa função, basicamente o que a gente vai estar derivando vai ser essa expressãozinha aqui na frente. Deixa eu abrir aqui. Parênteses. E aí, para resolver essa derivada aqui, a gente vai ter que lembrar de uma outra regrinha lá do cálculo, e um dos motivos desse problema vir aparecer no segundo lugar, é para a gente utilizar o valor extremo e utilizar uma outra ferramenta do cálculo que vê se passa batida, que é a tal da regra da cadeia. Certo? Então, a regra da cadeia fala para a gente que quando a gente tiver mais de uma função, a gente tem que ficar atento. Senão a gente vai errar. E como que é essa regra da cadeia? Se tiver uma derivada de um produto, né, de um A vezes B, por exemplo, a gente tem que...
copiar o B, multiplicar isso pela derivada de A, depois somar, né, pelo B, aliás, pelo A, né, e a derivada do B. Agora, se no caso o que ocorrer for uma soma, vou soltar uma linha aqui, ou uma subtração, tanto faz. Você vai colocar assim, se for mais ou menos, um mais ou menos o outro, que vai acontecer que a gente vai ter a derivada do primeiro mais ou menos, né, a derivada do segundo. Certo? É o que a gente vai precisar para poder resolver aqui. Ó. E na hora que a gente for derivar, eu vejo que tem dois momentos aqui. Ó. Tem uma constante que está derivando essa funçãozinha aqui. Ó. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma constante, a derivada dela é nula. Formas. Então, o que a gente faria, né? A derivada do termo da constante, já que está vindo primeiro, seria A, né? Então, dA para a gente vai ser zero, então a gente só fica preocupado com A dB. Ou seja, essa constantezinha aqui vezes a derivada desse segundo termo. Então, já vamos representar aqui ó, a constante, que é 2 metros por segundo, e ela vai estar multiplicando a derivada desse termo aqui dentro. E esse termo daqui dentro também é composto, ele é um número menos outro, né, que é uma função. Então, eu trataria tudo como se fosse o A mais ou menos B, né, ou no caso A menos B. Então, precisaria da derivada de A, que no caso para a gente vai ser nula, porque é uma constante, de novo. Deixa eu cortar ela aqui. Tá? Vai ficar só com o derivado do dB. Então, basicamente, nesse termo do 1 aqui, eu vou falar que ele é zero, certo? Ficar preocupado com a derivada desse segundo termo aqui, ó. Certo? Desse segundo termo aqui, ó, eu já tenho uma constante e uma função. Opa, vai cair no mesmo trecho disso aqui. Vou trabalhar só o ADB, ou seja, vou copiar as constantes. Vou colocar um parênteses aqui, fica bonito. Peguei as constantes todas. E agora eu vou derivar o restante do termo, que é só o r ao quadrado. Quando eu derivar esse r ao quadrado, em r, eu vou obter 2r. Então, só registrar aqui, ó, vezes 2r. E aí, tá pronto. Certo? Esse aqui seria o nossa derivada. Ele seria para a gente, né? 2 vezes 2, 4, com 6,25, daria 24, com mais um, 25. Negativo, menos 25, unidade. Eu tenho um metro aqui, um dividido por metro quadrado aqui. Então, fica dividido por metro e um segundo aqui também. Então, metro e segundo. Como unidade. E sobrou um Rzinho aqui, ó. E isso, claro, né? Deixa eu deixar mais bonito aqui pra gente. Vou criar um passo extra. Só para não achar estranho. Porque quando eu estiver derivando uma velocidade em relação a R, para igualar isso a zero, né? O termo da velocidade para a gente tem que colocar a unidade dele. É metro por segundo. Não é só matemática, não é um número só. E no caso do raio aqui, ele vai ter unidade também, que é unidade de metro. Certo? Então, na verdade, a gente vai igualar isso aqui, ó, a segunda menos 1. Ou 0 segunda menos 1. Tá? Só mostrar esse efeito aqui, ó, para as unidades. Que agora, quando eu for igualar, eu vou igualar esse valor aqui, ó, a esse 0. Certo? Então, quando a gente fizer isso daqui, ó, e vai acontecer que esse 25 vai passar dividindo, o metro e o segundo vão passar para o outro lado, sendo que esse segundo aqui ele vai passar multiplicando, então vai cortar com esse metro vai passar para lá direto. Então, o finalzinho nosso
é que basicamente a gente vai obter como resposta para R, deixa eu fazer assim, é o seguinte, esse termo aqui, ó, vai passar invertido. Menos vai acabar dando 0 metros. Certo? O que quer dizer basicamente para a gente? Que existe sim um valor extremo, certo? Ele vai se encontrar quando o raio, né, for igual a zero. Então, se ele existe, né, para um valor onde o raio é igual a zero, o que a gente vai fazer para a gente achar essa velocidade máxima é pegar a expressão da velocidade e substituir o r por zero. Só isso. Deixa eu tirar esse daqui, que é só acessório, né, não faz parte da nossa conta. Que difícil. Então, para R igual a 0 metros, tá fora aqui. Beleza. Espaço. Eu venho aqui nesse R ao quadrado e substituo aqui também pelo 0 metros. 0 metros. Fica mais bonitinho, Ctrl X, tira esse parênteses, coloca um colchete, já na parte de dentro vai ter um parênteses. Então o que acontece? Esse termo aqui zerar, a parte negativa, né, da velocidade vai zerar e a gente ficar só com 1 que multiplica essa velocidade de 2 metros por segundo. Então, vai ser isso aqui para a gente. Né, os 2 metros por segundo ou o valor esperado. Né? Uma vez que a minha parábola está nesse formatozinho aqui, eu consigo perceber que, pô, se existir um ponto de máximo para velocidade, deve ser aqui, né? Com certeza não vai ser próximo da parede, vai ser aqui. Porque é maior a velocidade. Certo? Visualmente já dava para a gente saber. Esse é lá no centro. Certo? Então, isso basicamente foi uma revisão, né, de duas coisas. Do uso do valor do teorema do valor extremo e outro foi da regra da cadeia. Tá? E agora que a gente fez a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, que é o raio do duto. Já que ele quer o raio do duto, a gente precisa dar uma olhadinha nas informações que foram dadas no problema. E a única coisa que ele fala é o seguinte, olha, o duto é circular, está fixo, ou seja, ele está parado, e ele dá o perfil de velocidade das partículas. Então, se a gente pensar o seguinte, poxa, o que a partícula tem a ver com o raio do duto? Bom, a gente tem da condição de não escorregamento, né, que as partículas que estiverem em contato com a geometria vão ter a mesma velocidade da geometria. Poxa, o duto está fixo, né? Então, se eu tiver algum ponto onde a velocidade é zero, por exemplo, a gente vai ter justamente o raio interno, né, desse duto. Então, é justamente isso. Pela condição de não escorregamento, a gente vai procurar onde a velocidade é igual a zero. Eu vou pegar a expressão da velocidade aqui, ó, e vou basicamente dizer o seguinte, olha, eu quero achar uma coordenada radial que seja igual ao raio do duto, que eu estou chamando aqui de R maiúsculo, tá? Aqui, idem. Onde essa velocidade aqui vai ser de 0 metros por segundo. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar esses termos todos e ir passando para cá para isolar o termo do R ao quadrado. Tá? Então, esse 2 metros por segundo aqui, ó, vou passar ele dividindo. Então, já vou copiar a equação inteira.
Na hora que eu passar ele dividindo aqui. Tanto que eu estou fazendo tudo com unidade, tá? Para a gente, no mesmo tempo, ir treinando. Se soubesse que dá isso, não tinha nem passado assim. Então, as unidades vão cancelar. É simplesmente um zero aqui, ó. E aí o que eu ia fazer vai ser pegar esse 1, passar para cá, vai ficar um menos 1, e esse menos 6,25 metro quadrado vai passar dividindo esse menos 1. Tá? Então, o R quadrado para a gente ele vai ser o 1 que está aqui, passou para o outro lado, fica menos 1. Ele vai estar dividido por esse valor aqui, ó. Certo? Nota que o negativo de um vai cancelar com o negativo do outro. E quando a gente tirar a raiz, que é o próximo passo, essa é uma raiz assim, ó. Esse fica positivo, esse vai ficar positivo também, que um cancela com o outro. Esse metro quadrado aqui que está dividindo, ele pode ir para o numerador de uma vez. E na hora que fizer essa continha, a gente vai obter um valor de aproximadamente 0,4 metros. Certo? Lembrando, né, que como é um R ao quadrado, que vai ser igual a isso daqui, ó, tanto o valor positivo quanto o valor negativo, eles seriam respostas numéricas para o nosso problema. Fisicamente não existe tubo, né, de raio negativo. Então, só de raio positivo. Então, vou colocar o sinalzinho de mais aqui, ó. Só para reforçar esse efeito, tá? Mas, basicamente, são 0,4 metros nosso raio do duto. Alguém não entendeu o que nós fizemos? Como é que fala? Como lembrou dessa parte da condição de não escorregamento? Bom, ninguém respondeu, eu vou assumir que sim. Então, vamos achar a tensão de cisalhamento agora. E para achar essa tensão, eu vou pegar o sigmazinho aqui, ó. Opa. Certo? Para a gente determinar a tensão de cisalhamento. Tem um pequeno detalhe, tá? A nossa velocidade aqui não depende de y, depende basicamente de r. Certo? O que está acontecendo? Foi feita uma troca das variáveis, né? O que a gente tinha x, y, z foram trocados. No caso do x, virou um r cosseno θ. No caso do y, um r seno θ. E no caso do z, né, ficou trocado por x aqui nessa configuração aqui que ele colocou para a gente. Certo? Isso basicamente não vai fazer muita diferença para a gente. Como o escoamento aqui, ó, em relação ao centro dele, não faz diferença para as velocidades, elas vão ser iguais, então não vai ter dependência nenhuma com o ângulo. Vai ter dependência só com a coordenada R. Certo? Então, ao invés de a gente... Na hora que a gente pegar esse y transformar em um R cosseno, como cosseno não vai arbitrar nada, vai ficar só o mesmo efeito de a gente ter um du dr na hora de fazer o cálculo. Certo? Interessante para a gente, porque o du dr a gente já tem. Já sabe quanto que ele vale. A gente derivou esse u aqui em função de r e chegou nesse valor aqui, ó, menos 25 r sobre metro vezes segundo. Tá? Esse é o nosso du dr. A gente precisa basicamente multiplicar pela viscosidade da água. Esse valor. Deixa eu já colocar ele aqui. Nosso du dr. Certo? E a viscosidade, já que falou que é água a 20 graus Celsius, a gente pode ir no livro, Produção Mecânica dos Fluidos, por exemplo,
e vim buscar essas propriedades. Propriedades dos fluidos. Com a gente a densidade, né, para a água, para o mercúrio. Depois vem líquidos comuns a 20 graus Celsius, densidade relativa. Densidade, líquido, superfície, ângulo de contato. Aqui, ó. Isso aqui é viscosidade absoluta, tá? Em função da temperatura. Para a gente é 20 graus e é água. Então seria essa curva aqui. A 20 graus ela está bem aqui, ó. Que é 1 vezes 10 a menos 3, certo? A unidade é Newton vezes segundo por metro quadrado. Então, olhando esse ápicozinho aqui, ó, a gente tem a viscosidade da água, certo? A temperatura que a gente precisa, que é os 20. Então, 10 a menos 3. E é Newton vezes segundo dividido por metro ao quadrado, que é a unidade que foi fornecida para a gente. Feito isso, a gente pode fazer continha. Já que é um 10 menos 3 que multiplica 25, vai dar 0,025. Aí vai ficar Newton por metro cúbico. Como unidade, segundo vai cancelar um com o outro. Certo? E o Rzinho aqui, ó. Tá? Isso aqui seria uma expressão genérica, né, para a gente poder achar a tensão de desalinhamento em qualquer ponto. Para os pontos específicos onde o problema pediu... justo o termo da tensão não veio? Para tensão, onde o valor do R é 0, a gente chega aqui, ó, e substitui aqui no R o valor 0. Então, o que vai acontecer é que a gente vai obter basicamente, né, 0 newtons por metro quadrado. E para 0,4, o que vai acontecer aqui? Dessa vez a gente vai obter um valor, vai diminuir, vai aumentar um zero a mais aqui, na hora que multiplicar por 4 vezes 25 vai gerar 100, então como se estivesse multiplicando por 10, por 100 dividido por 10. Então vai dar um 0,01. Isso. Queria aqui, isto. 0,01 negativo. Newton por metro quadrado. Por que está negativo? Porque o fluido está escoando um sentido e essa aqui seria a velocidade para ele, tá? Agora, a tensão do desalinhamento está no outro eixo. Ela está no sentido oposto, porque toda a força que é feita pela tubulação sobre o fluido é contrária ao movimento dele. Então, desenhando, fica mais fácil de entender, tá? Agora eixos. Nessa espessura que tá boa, ok.
Aqui a gente teria velocidade. E aqui em cima teria a coordenada radial R, tá? Tanto para cima quanto para baixo, tudo é R, tá? Positivo. Mais R, se vocês quiserem avaliar isso aqui direitinho. Mais R. Coordenada radial. E aqui para baixo, a gente teria a mesma coisa, né? Menos R, o mais R do mesmo jeito. Deixa eu ver essa pontinha aqui. Ele é sempre... E aqui agora o que eu vou fazer? Agora que a gente olha na expressão que a gente obteve para a tensão de zeramento, a gente vê ó, que ela depende da coordenada radial, né, como grau único, ou seja, ela é uma função de reta da tensão de zeramento, né, em função de y. Então, como negativo, né, vai estar criando duas retas aqui pela parte de nosso desenhozinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Para mostrar a tensão de zeramento, vou criar um segundo eixo, pretinho. Menos o tamanho dessa letra aqui, que tá difícil, né? E vamos fazer um gráficozinho para ele também. Texto não, formas, 2D, aqui. Colocar em outra cor, tá? Vamos colocar aqui em azul, por exemplo. Ok. Assim, ó. Eu conserto só para... E aí crescendo o raio. Então, a tensão zeramento, que seria esse eixo aqui, ó. Escrito aqui em azul, né? Deixa. Basicamente indica, opa, as tensões, né, vão estar no sentido oposto, né, ao deslocamento. Quanto maior for a velocidade, menor a força de tensão que vai estar aparecendo para ela aqui no centro do escoamento. Isso porque do centro a gente tem uma velocidade, tanto para a parte direita quanto acima quanto abaixo, né, que elas são idênticas, certo? A gente tem, em função da distribuição de velocidades, né, um ponto aqui no centro onde a tensão é nula, que é o que a gente está vendo aqui. Conforme a gente vai aproximando da superfície, como o atrito é muito maior, a tensão do zeramento vai ficar maior aqui, ó, nessas superfícies. Quanto mais próximo da parede, maior a tensão, até que na parede essa tensão praticamente fica infinita, tá? A partícula não consegue se soltar.
certo? Então, 2 exemplos feitos, tá? Aqui mostrando direitinho. Tinha um terceiro, normalmente não dá tempo de fazer uma aula só, mas é para deixar a gente pensando, né, no que poderia ter ainda de diferente para ele. Tá? Então já vou colocar o enunciado aqui para vocês, na hora que for postar. Aqui. Colocando pra gente. Basicamente, qual que é a ideia? Isso aqui é um viscosímetro, tá? É basicamente uma camisa, né? Com um pistãozinho no meio. E a gente coloca entre um e outro um fluido. E quando esse material gira, ele vai deformar o fluido. E essa deformação é proporcional à tensão que a gente acaba lendo sobre uma cordinha ou coisa assim. Então, a ideia, basicamente, é a gente avaliar, né, o que está acontecendo, né, com o fluido, que enquanto ele está girando, trabalhar esses movimentos circulares e momentos, que às vezes da física a gente não vê isso direito, certo? E teria um exercício para vocês resolverem, tá? Já vou inclusive colocar ele aqui e já vou deixar ele para vocês fazerem, tá? Opa, Ctrl Z. Seria uma quebra de página aqui, fica mais fácil para a gente. Aqui está mostrando ele chapado, mas é um pistãozinho, certo? Circular igual esse daqui. E ele está basicamente descendo, né? Contato com o filme de óleo pelos dois, ao redor dele, certo? E ele vai descendo aqui com velocidade constante. Então essa é a o plot desse exercício aqui. Vou chamar ele de exercício de fixação. E como ele é um movimento linear, ele só depende da área lateral desse material aqui, já dá para vocês fazerem ele tranquilamente com a matéria que a gente já viu hoje, etc. Então, já vai ficar como exercício para vocês fazerem, tá? Então, para a aula que vem, já tem com isso aqui pronto. Tá? E aí a gente pega esse exemplo, né, termina ele e faz esse exercício de fixação 1 aqui. Salvei aqui. Uma dúvida, gente? Eu não vivo, hein? Mas... deixa eu salvar como? Vamos ver aqui... aulas, pandemia, segundo semestre, plano de transporte Corel, exemplo de exercícios sobre viscosidade e exercício de fixação 1. Exercício de fixação para a gente vai ficar valendo meio ponto. Sim, eu só tenho 10 para poder distribuir, então tem que ser econômico com esses pontos. Então, meio ponto valendo esse exercício aqui, ó, para vocês fazerem e me entregarem até a próxima aula, tá? Não é muito difícil, só a gente pensar no deslocamento ocorrendo, qual que vai ser a área do cilindro, tá? Que tem que ser a área de pistão, que vai ser a área lateral dele. Vocês conseguem chegar nele, não é muito difícil de resolver.
E na aula que vem a gente tira a dúvida, né? A gente faz esse exercício aqui e tira a dúvida nesse. Quem quiser tentar fazer isso aqui, fica à vontade também. Tá? Mas já vou colocando ali pra gente aqui. Tarefa. Deixa eu colocar o arquivo primeiro. Arquivo. Adicionar. Arquivo. Aulas. Transporte Corel. Aqui. Adicionar. E aí já vamos criar uma tarefa também. Pra vocês poderem me entregar. A tarefa é basicamente o seguinte, né? Entrega do exercício de fixação 1, pode ser. Vai aparecer para vocês e eu vou editar aqui. E aí, basicamente, aquele esquema, né? Vocês fazem exercício, só esse de fixação, criam um arquivinho. E me enviam. Não, em grupo individual, quem mandou vai receber os pontos, quem não mandou não vai receber. Aí, nossa próxima aula, né? Ela seria no dia 25. Então, eu vou colocar dia 24 até a meia-noite. 24 de agosto. 23, 59. E disponível, né, desde hoje. Ah, cara, para com isso. a 24 de agosto. É isso. Só isso. Só isso. Prontinho. Colocado pra gente. Certo? A default eu tô colocando para todas as minhas disciplinas, né, para me entregar até a meia-noite do dia anterior da aula. Certo? Alguma dúvida, gente? Conseguir, esquerda para direita, em cima, fica tudo ok. Também acho melhor no campo. Vai fazer falta não? 0,5 pontos? Às vezes faz. Pior é isso. Pessoal, teve ponto. Dei ponto. Lembra que 40 pontos, né, estão na parte virtual da Mara. Então não deixe de fazer os exercícios dela, tá? Como ninguém tem dúvida, já vou parar a gravação aqui.